Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Vamos discutir um pouquinho sobre algumas partes, alguns componentes do sistema nervoso da porção central e dar uma dica aí sobre o sistema nervoso da porção periférica. Então, como nós dissemos aqui, o encéfalo é tudo aquilo que está dentro da cabeça, formado aí pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é essa porção aqui, tá? A região frontal, o lobo frontal, a região parietal, occipital, né? Não dá para ver a temporal nem não dá nem para ver a temporal nem a insular porque está retirado aqui. Nesta região que está em circulação amarela é a porção do diencéfalo do cérebro. Isso é a porção onde está os tálamos, o corpo caloso, e as partes dos lobos e giros ficam em toda a sua volta aqui. O cerebelo é esta região, também é cheio de pequenas circunvoluções, pequenas marcas, e está preso a esta região aqui chamado de tronco encefálico. O tronco encefálico, a porção superior dele é o mesencéfalo. Essa parte com a dilatação é a região da ponte, que se prende aqui indiretamente no cerebelo, e a parte de baixo é a região do bulbo, que quando termina dá continuidade à medula espinal. Em alguns lugares se chama o bulbo raquidiano de medula oblonga, que dá continuidade à medula espinal, tá? Este sistema nervoso, essa região já é uma região protegida pelas meninges. Então aqui nesse espacinho que a gente está vendo em roxo é a parte que tem uma quantidade de líquido circulando para proteger também, que é o líquido cerebroespinal ou o líquor, tá? O cérebro, como vocês vão ver, ele é formado por duas metades, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Essa divisão é chamada de fissura longitudinal. A maior parte do encéfalo é feito de cérebro e ele é um monte de aglomerações que nós chamamos de lobos, né? O lobo frontal, parietal, temporal, occipital e insulares, que eu já mostro para vocês. E cada lobo é formado por pequenas dobras descritas como giros, tá? Tá aqui, ó, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital, e se a gente abrir o cérebro vai encontrar lá dentro o lobo insular. Essa coloração que vocês estão vendo diferentes é porque todo o cérebro é formado pela parte de fora, que é a região mais cortical, né, que é a substância cinzenta, e a parte mais medular, que é mais por dentro, uma substância branca. A substância cinzenta representa o corpo do neurônio, o soma. E essa substância mais clara que vocês estão vendo, que é a substância branca, é a gordura, a mielina, axônios dos neurônios. Cada lobo é formado de várias dobrinhas. As dobras são chamadas de giros. Todos eles têm nomes, como vocês estão vendo aqui, ó. Giro frontal superior, médio, giro frontal inferior, giro temporal superior, médio, inferior. Cada um deles tem um nome. Nesses giros nós vamos encontrar áreas específicas para controle motor, áreas específicas para a parte de sensibilidade do corpo, que é a somestesia, visão, audição, área da movimentação da boca e das palavras, né, área de Broca, e área de interpretação também, que é a área de Wernicke, né, que é o raciocínio e entendimento da comunicação. Áreas que formam o sistema límbico, que está envolvido com a emoção, o hipocampo, que é grande parte da memória, entre várias outras. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha, cada trechinho do cérebro contém uma área de função específica. A gente sempre dá uma certa atenção a essa parte aqui, que é a parte motora, as bolinhas em vermelho, tá? E a parte de verde, que é a área de sensações corporais. Então, o giro pré-frontal e o giro pós-frontal são bem
importantes. Esta outra área aqui, né, que é a área de Wernicke, do raciocínio, a área da fala e toda a parte da frente do cérebro está relacionado com funções mais intelectuais, cognitivas, operacionais, julgamento moral, ético, tudo que compõe o ser humano, o homem. Ele não é desenvolvido em outros seres, só no homem. Aqui está representando aquela área que eu descrevi para vocês, né, a parte mais adiantada aqui da frente, no córtex motor, e quando a gente abre ele, vendo do outro lado, a parte motora. Lembrar que existe uma parte motora primária, né, que é o movimento consciente, e existe outras suplementares, como, por exemplo, a pessoa programar-se para se movimentar, são associações que ele faz com a parte motora. Um exemplo do motor, né? Essa parte vermelha é a parte cinzenta, portanto, o corpo do neurônio, e a parte mais clarinha aqui seria a substância branca, os axônios do neurônio indo de direção à medula. Por quê? Porque essa é uma área motora, o movimento é programado aqui em cima, mas ele precisa chegar em fios, passar por fios, até chegar lá no corpo da pessoa, atingir músculo e causar as movimentações. Tá? Um pouquinho mais atrás, o exemplo somestésico, as informações vão chegando por aqui, né? Agora é o contrário, não estão saindo daqui, estão chegando e estão chegando nessa área onde você está vendo as partes mais escuras, são as áreas de neurônios para interpretação da sensibilidade. É lógico que a sensibilidade tem umas interrupções no meio, por quê? Porque a sensibilidade do corpo tem hora que você tem que classificar se é dor, se não é, se é forte, se não é, se é saudável, se não é, se é confortável, não é. Aí os neurônios vão fazendo isso aos poucos, até chegar no cérebro. Tá? Se eu pegar uma fatiazinha da parte sensorial e uma fatiazinha da parte motora, a gente vai encontrar o que se chama de homúnculo de Oppenfield, né? Uma representação do quanto de neurônio é ocupado em cada parte do corpo. Então, vocês notem aqui, ó, a área sensorial ocupa bastante neurônio do cérebro para movimentação, para a interpretação do tato, da mão, a região de lábios também. E a mesma coisa vai ver para a motora. Usa uma grande quantidade de neurônios para a movimentação da mão e dos músculos faciais, que são as áreas que a gente mais tem habilidade. Inclusive, vocês vão vendo aqui que a parte da língua, né, é uma área que ocupa bastante espaço, né? Então, língua, a mandíbula, os lábios e toda a parte de vocalização está aqui. Se eu fatiar um cérebro, a gente vai conseguir ver aqui, ó, a substância branca e a substância cinzenta. A substância cinzenta é esse corpo do neurônio. A substância branquinha aqui, ó, é o axônio com a gordura. Então, tá, a parte gordurosa é branca, a parte mais nuclear é mais acinzentada. Tá? Além do cérebro, a gente também tem o cerebelo. Está aqui, ó, aquele chamado cérebro atrofiado, que é o que significa a palavra cerebelo. O cerebelo ele tem uma função mais para equilíbrio, postura, movimentos físicos, finos. Tá? Ele relaciona-se recebendo informações continuamente do corpo com relação ao movimento e emite essas informações já organizadas para o cérebro. Então o cérebro já recebe as informações previamente prontas, como se fala de equilíbrio, postura e movimentos finos. Tá? O cerebelo ele é bem desenvolvido no ser humano, mas quando comparado com alguns animais, como um gato, ele não é muito desenvolvido. Mas ele dá uma boa interpretação de postura, movimento e pode ser desenvolvido com o passar do tempo. Ele, então, se desenvolve junto com as áreas cerebrais. O tronco encefálico já tem uma função mais ligada à parte vegetativa. Então, lá o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, está relacionado com o centro cardiorrespiratório. Isso é, ele fica recebendo informações dos bombeamentos cardíacos, da química respiratória, né, concentração de gás carbônico, oxigênio. Ele também é o centro vasomotor, isso é, ele pode controlar a sua pressão
aumentar ou diminuir, porque ele está recebendo informações do corpo sobre os vasos sanguíneos, ele controla algumas atividades viscerais, endócrinas e muita coisa do comportamental inconsciente ou automatizado. E ele também está ligado no cerebelo. Aqui estão alguns ramos nervosos que saem da cabeça, que a gente chama de nervos cranianos. Esta é a parte periférica, então já é sistema nervoso periférico, são os pares de nervos cranianos, são um total de 12, cada um deles vai ter uma função, como por exemplo, o primeiro nervo craniano se chama olfatório, o segundo, nervo óptico, e assim por diante, movimentação da língua, equilíbrio, e um deles sai da cabeça, passa pelo pescoço, esse daqui, que é o 10º par de nervo craniano, e vai inervar lá as regiões das vísceras abdominais, é o chamado nervo vago. É um nervo extremamente importante que não pode ser lesado, senão perde os movimentos de coração, pulmão e vísceras. Tá? A continuação do tronco encefálico forma a medula espinal, também chamada de medula raquidiana. A medula é um órgão em forma de cordão, que se prolonga lá de cima da cabeça. Também protegido, né, pela coluna, por isso o sistema nervoso central ainda. Ela passa por um buraco chamado de forame magno e termina lá na vértebra lombar, no qual eu vou mostrar para vocês por que ela acaba na L1 e L2, isso é, no início da vértebra lombar. Ela é dividida em pedaços, a gente chama de medula porção cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, porque ela acompanha as vértebras, e as vértebras têm esses nomes, tá? Existe um cordão que é um filamentozinho terminal, para dar continuação, por onde saem fios chamados de cauda equina. A gente tem um total de 31 pares de raízes que vão formar aí nervos futuramente e que saem da medula espinal. Então tenho 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de raízes que formarão nervos. É que no corpo os nervos são formados de uma maneira diferente. Como vocês estão vendo aqui, vários fiozinhos estão saindo da coluna. Essas cores verde, azul, roxo e vermelho são as porções a qual eu me referia, cervical, torácica, lombar, sacral e o filamentozinho coxígeo. E aqui nesta região, qual eu vou traçar, vou indicar aqui, ó, vocês estão vendo, aqui acaba a medula, mas a coluna continua. Por quê? Porque a coluna ela cresce mais do que a medula. O indivíduo, à medida que ele vai crescendo, os ossos vão crescendo mais que o sistema nervoso, uma vez que o sistema nervoso começou a se desenvolver antes dos ossos. Então, os ossos vão crescendo, 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 e aí vai ficando esses filamentos que a gente chama de cauda equina. Está aqui, ó, a medula num corpo e os filamentos que vão sair nas raízes para formar aqui o futuro nervo, tá? Agora, quer entender melhor? Então, vamos lá para o laboratório que a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho das divisões do sistema nervoso central, tá? Aqui está na nossa peça o famoso esqueleto, né? O pessoal chama de Zé. Ele já foi retirado algumas partes da proteção, como que vocês vão ver aqui, para poder dar uma olhadinha na parte do sistema nervoso central. Então, o que nós estamos vendo aqui? Foi retirado a região das vértebras cervicais, né, a parte óssea. Foi retirado também, como vocês estão vendo aqui, o osso temporal e o osso parietal para expor o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central, então? É o que está dentro da cabeça e o que está dentro da coluna. É a porção do sistema nervoso que é protegida por ossos, mas também é protegida pelas meninges. Eu vou primeiro retirar um pouquinho aqui dos ossos para facilitar da gente ver melhor o sistema nervoso central. Então aqui, ó, a medula aqui embaixo, aqui o cerebelo, tudo isso daqui é o cérebro, e aqui no meio, nessa parte aqui, é o tronco encefálico. E todos esses fios são fios formados por nervos, alguns plexos e alguns gânglios nervosos
e é o que nós vamos dividir aqui a parte central por enquanto. O cérebro, que é essa parte aqui, ó, é a parte que tem essas dobrinhas, tá? Estas dobras que vocês estão vendo são os giros, também chamados de circunvoluções. À medida que você flexiona eles, eles vão deixando umas marcas, são chamadas de sulcos. Então essas dobras são os sulcos do cérebro. O cérebro, se eu colocar ele numa visão aqui mais anteriorizada, a gente consegue notar que ele é dividido em hemisfério, isso é meias esferas, direita e a meia esfera esquerda, hemisfério direito e esquerdo. Lá, nessa região mais central aqui, que a gente não vê direito, existe uma comunicação, porque o cérebro tem que comunicar o direito com o esquerdo, tá? Agora, eu posso pegar o cérebro e dividir ele em pedaços, no qual nós chamamos de lobos, os lobos cerebrais. Por exemplo, esse pedaço aqui, vamos marcar ele, tá? Esse é o chamado lobo temporal. Por quê? Porque ele é protegido pelo osso temporal. Esse outro aqui atrás é chamado de lobo occipital, protegido pelo osso da nuca, o osso chamado de occipital. A parte de cima aqui, ó, é o lobo parietal, protegido pelo osso parietal. E a parte aqui da frente é o lobo frontal, protegido pelo osso frontal. Tem duas partes, essa parte aqui e esta parte aqui, ó. Esta primeira pertence ao lobo frontal, esta daqui pertence ao lobo parietal. Mas ela tem um destaque. A parte da frente é a área de controle dos movimentos do corpo humano. E a parte de trás, essa daqui, ó, é a área de sensibilidade, isso é onde recebe a informação tátil de todo o corpo. Nós chamamos esse daqui, ó, este daqui, lembra que as dobrinhas eu posso chamar de giros ou circunvoluções? Esse é o giro pré-central. E esse é o giro pós-central. Giro pré-central, motor. Giro pós-central, sensorial. E o resto? Tem áreas para tudo. Área para audição, visão, olfato, paladar, tato, para controle visceral e tudo mais. Então nós vimos aqui, ó, lobo frontal, parietal, occipital, temporal. Falta um. Falta o lobo insular. É que ele fica perdido lá dentro. Ínsula significa ilha. Ele é uma ilha escondida dentro do cérebro, tá bom? Então, já aprendemos um pouquinho então sobre a anatomia do cérebro. Vamos passar um pouquinho por cerebelo. Vamos pegar o indivíduo, girar um pouquinho, né? Colocar ele numa posição aonde dê para ver melhor. Tá aqui o cerebelo, hemisfério cerebelar e hemisfério cerebelar, tá? Direito e esquerdo. O indivíduo tá de costas nesse caso, né? Eu olho aqui para a nuca dele, ó. Nessa região aqui é bem a nuca. Viram? O cerebelo também é dividido em duas partes. O cerebelo tem uma relação muito mais com equilíbrio, com coordenação motora, né? Porque ele ajuda nos movimentos finos e também na postura, tá? Virando um pouquinho mais, eu consigo ver essa região aqui, que é o tronco encefálico. Vamos ver o tronco encefálico de frente, vamos dar uma levantadinha no tronco encefálico. Esta parte daqui, ó, do tronco encefálico é chamada de mesencéfalo. Lógico, ó, que a gente consegue ver outras coisinhas aqui presas no mesencéfalo, mas vamos deixar isso para estudar depois. Esta outra região aqui é a região da ponte. E essa é o bulbo. Então, o tronco encefálico é dividido em 3 andares. Mesencéfalo, ponte e bulbo. A continuação do bulbo é para fora da cabeça. Então, não é mais não é mais encéfalo, mas ainda é sistema nervoso central. E nós chamamos isso de medula espinal. Alguns chamam de medula raquidiana, o nome mais antigo. E tem um motivo para isso. Se você observar bem, ó, vamos virar de costas. Estão vendo que ele lembra uma raiz saindo dos fios? Bom, estes fios representam o sistema nervoso periférico. A maior parte do que a gente vê aqui é nervo, mas não tem só nervo não. Se eu levantar um pouquinho mais ele e aproximar, vocês vão verificar que aqui, ó, nas chamadas raízes nervosas, tem um carocinho aqui, ó, um carocinho aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais, ó.
essas áreas de carocinho. Vou subir até uma região que dê para ver esses carocinhos com mais volume. Ó, aqui, ó, mais volumoso. Cada carocinho desse daqui é um gânglio da raiz dorsal. É um gânglio, tá? Uma parte do sistema nervoso periférico, que vai dar continuidade a esse fio, né? Esse fio aqui é um nervo. Só que nem sempre os nervos se formam da raiz e do gânglio. Muitas vezes um nervo precisa de vários ramos. Se eu mostrar para vocês lá embaixo é um bom exemplo. Ó. Vamos descer até a região da pelve do indivíduo. Se eu descer lá na pelve, eu vou encontrar um nervo bem grosso e bem famoso. Este daqui, ó. Este daqui, vamos distanciar um pouquinho mais para vocês terem uma visão melhor de onde que nós estamos mostrando. Este é o nervo ciático ou isquiático, que é o nome original dele. E eu disse para vocês que nem sempre o nervo sai de um só ponto da coluna. Note que ela tem vários fascículos aqui, ó, saindo de regiões, de outras regiões lá de dentro da coluna. Tá vendo aqui, ó, área central. Ele está saindo. É porque este emaranhado que prepara para fazer o nervo, esse embaraço todo, é chamado plexo. Bom, podia ser complexo, uma vez que vocês estão vendo que é bem bagunçado, né? Existem vários plexos. Lá em cima tem o plexo braquial, para movimento dos membros superiores, aqui está. O plexo lombosacral, principalmente a região lombar, para funcionar aqui o nervo ciático e outros nervos da região mais periférica. Se eu subir um pouquinho mais aqui, ó, isso aqui é um filamento terminal, vamos subir todos esses elementos aqui, ó. Que eu vou mostrar mais uma coisinha no sistema nervoso. Vocês vão notar que há uma diferença aqui, ó. Bom, vamos aproximar para ver melhor. Vocês estão vendo que aqui, ó, esse conezinho aqui é a medula. Estes fios não é mais a medula. Isso porque a medula ela se forma até este ponto. Daqui para baixo é a cauda equina, que recebe esse nome por causa dos fios lembrarem aí a cauda do cavalo, né? Os cabelinhos lá da crina do cavalo. Tá? Se eu distanciar o indivíduo um pouquinho mais, vocês viram que está nessa região, e eu colocar o esqueleto nesse indivíduo, vamos colocar o esqueleto para a gente ter uma noção melhor. Tá vendo? Ó, a medula acaba aqui. Ó, se eu colocar a musculatura, vamos colocar a musculatura que a gente conhece melhor. Viram? Ó, o final do músculo trapézio, um pouquinho mais abaixo dele, é o final da medula. Da medula aqui para baixo, não é mais chamado de medula espinal, é a cauda equina. Então, veja, na cabeça, encéfalo. Na coluna, medula espinal. E quando termina a medula espinal, o prolongamento chamado de cauda equina. Retiramos de novo o esqueleto, retiramos de novo músculos e vamos deixar aqui, só para a gente ter uma visão mais generalizada, melhor aqui, vamos desmarcar, uma visão melhor do sistema nervoso como um todo, tanto o central quanto o periférico. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aproveitado e daqui a pouco a gente se conversa mais sobre esse sistema.